Olá, Real, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Você apresentou. Boa tarde, deputado federal Átila Lira, que está aqui conosco. E, claro, você que nos acompanha aí de casa. Deputado reeleito Átila. Reeleito pelo PSB. Isso. Agora, essa semana eu fiz uma pergunta para o senhor. Pois não. Que eu ouvi o zum-zum que o deputado Átila estava de saída do PSB e ia para um novo partido. Aí eu quis confirmar com o senhor, né? Foi. Eu perguntei, Elivaldo, o deputado Átila sai do PSB? Repito a resposta? Sim. Sai. Vai para o PMB? Sim. Pronto. Agora vamos perguntar para ele, né? Agora que você já deu Você aí... tá- Eu não ia mudar de opinião. No dia, não dá, né? Aí seria não. Isso é opinião. Agora, claro O que senhor tá ele aqui é certo. diferente. Ele é que tem... Ele é que vai claro. dizer, que né? tem que responder. É por Isso. isso que eu respondi, quero deputado, criar um porque ele me partido. perguntou. Era muito comum as pessoas falarem por mim. Então, hoje, depois dessa longa experiência, eu luto por ter autonomia, independência e falar o que penso. E falar, sobretudo, o que eu quero falar. Não é o que os outros queiram ouvir ou que seja politicamente correto. O senhor não está mais politicamente correto? Não, isso aí eu não perco tempo de estar fazendo média. Não, eu quero é cumprir minhas obrigações de ser um bom parlamentar, retribuir a confiança dos que votaram no meu nome e retribuir a confiança também ao povo piauiense. Ó, aliás, deputado... Deixa eu explicar isso. Não, o senhor vai mudar. já explicar, mas é que eu quero lembrar da entrevista que o senhor deu aqui nesse estúdio no dia da eleição. Isso. Aliás, aquela ainda hoje repercute. O senhor foi um desabafo Não, da mas dificuldade que o senhor teve na eleição. E eu me lembrei que o senhor tinha dado já para nós também uma entrevista, claro que não nesse tom, mas parecida em 2006, quando o senhor quase não se reelegeu. O senhor lembra disso? Em 2006, quando o senhor ainda era do PSDB e Isso. quase... Mas é toda eleição... E aí depois o senhor trocou. Eu troquei. Eu estou lembrando Não, por isso. Ali eu já tinha dito que eu fiz aquela eleição muito tumultuada. O senhor foi sozinho para o campo de batalha. Foi uma luta, tinha um sujeito muito rico concorrendo comigo. E eu disse durante a campanha, olha, se eu me eleger, de qualquer jeito eu vou fazer um ajuste de conta depois. Nessa eleição agora... Isso foi em 2006 e Nessa- fez. O senhor saiu do partido dos tucanos e foi para o PSB. Exatamente. E a... Eu já devia ter lutado há muito tempo, que é justamente pela reforma política. O que eu reclamo e acho necessário é que a gente só faça a eleição coincidente. Ou seja, mas deputado... eleições municipais, eleições estaduais e federais. Todas Ok, juntas. mas isso aí Pra é para evitar- daqui a 200 anos. Eu quero saber Não, agora. Não, mas nós vamos fazer isso agora. Ah, deputado. Eu, naquele dia, eu reclamei, foi isso. Justamente você faz uma eleição difícil. O vereador não é candidato, o prefeito não é candidato, o outro não é candidato, a gente faz uma eleição solta, eleição difícil. Portanto, a solução é essa. E reclamei. Quem assumiu o compromisso de não votar, de votar no Átila e amoleceu a campanha, eu reclamei. E teve muito reclamo e não e constantemente mostra a pessoa, olha, isso não pode ser feito. Por isso que eu advogo as Uma eleições. espécie de traição. Não é traição, não. Como é o nome? Não, isso aí é mesmo essa leniência que ocorre porque as eleições são descasadas. Então, é uma luta, uma dificuldade a eleição. O governador não, é uma eleição autônoma. O senador também. Mas o deputado Federal é federal sacrificante. e o Sim, mas agora estadual... o senhor vai ou não vai largar o PSB? Não, essa história de partido é o seguinte. Esse ano que vem é o ano da reforma política. Todo mundo que vota em mim diz, Átila, você já tem que ter um partido próprio. Todo mundo, na hora dos entendimentos políticos, não tem nem expressão eleitoral, não tem nem voto. E o governador, os candidatos ficam em cima. E você, que tem expressão, não participa dessas decisões. É um deputado... Pois eu vou. Já é um deputado já- de 19 mandatos. Que 19, rapaz, 7 mandatos. Ah, eu estou projetando para frente. Não, vou na frente, olha. Ah. E aí, qual é o meu projeto? Esse é o ano da reforma política. Eu estou no PSB, o PSB tem um bloco hoje no Congresso Nacional, caminha para ter um bloco, para ter uma da Câmara e no Senado. Eu estou no partido, mas o meu propósito com a reforma política
é de criar um partido que siga a minha orientação, que eu presida o partido. Mas isso é um assunto que vai acontecer mais durante o ano de 2015. Mas é um objetivo. É um propósito meu e é um objetivo. De o senhor ser presidente de um partido aqui no Piauí. De um partido no Piauí, exatamente. E tomar decisões e caminhar no sentido de participar das decisões do Estado. E esse partido, deputado, seria alinhado aos governos federal, estadual, oposição, independente? Como seria o comportamento político dele? Eu queria ter uma aliança mesmo com o Estado, com o Wellington Dias. A ideia minha é essa. É caminhar junto com o Wellington, que eu quis que ele fosse o nosso candidato, não deu certo. Ah, o senhor dentro do PSB, o senhor defendia o nome dele? Defendi, sim, até o último momento. Aí foi voto vencido? Foi, porque não deu certo, né? Não deu certo. Nós caminhamos para fazer a coligação, mas aí o Wellington já tinha feito os entendimentos com o PTB, então não dava certo. O Ciro ainda tentou ajudar para que a gente caminhasse para uma eleição única, inclusive conversando com o próprio Zé Filho. Mas como não houve uma convergência, nós optamos em fazer uma chapa própria. Nesse sentido, eu fui voto vencido e trabalhei pelo candidato inicialmente Marcelo Castro, depois o Zé Filho. Pronto. Agora, o senhor conversou já depois da eleição com o senador, o Wellington, governador eleito? Não, com o Wellington, o que eu tenho, eu converso com ele toda semana, porque nós estamos em Brasília juntos. Mas eu tenho conversado com ele no sentido de trabalhar essa questão orçamentária. Esse é o assunto. Ajudar o Piauí. Ajudar o Piauí. Lá em Brasília, no orçamento de verba para o governo. Exatamente. Participação no governo? Não, não tem isso não. Não tem de jeito nenhum. A minha ideia é justamente trabalhar na questão orçamentária. A emenda de bancada, que eu serei responsável. Escute aqui. Deixa eu terminar. A emenda de bancada do deputado Átila Lira vai para o governo do Estado para os projetos do governo Wellington Dias. Veja as só, individuais, o seu partido... As individuais é que eu vou destinar aos municípios, CI e a APAI. O senhor é do PSB que definiu que não vai ficar independente. Então, o PSB não vai apoiar. Então, há uma proibição, inclusive, lá. De quê? Do PSB apoiar o PT. O PSB está muito dividido. Muito dividido. O PSB é um partido que era muito ligado às esquerdas junto com o PT. Então, ao governador Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, das lutas históricas da esquerda, né? Agora mesmo, nessa votação da lei orçamentária, do chamado PLN, que deu uma confusão danada, a Câmara foi orientada a votar de um jeito e o Senado votou de outro. Então, nós estamos vivendo uma divisão dentro do próprio partido, que só vai se arrumar durante o ano que vem, que é o ano da reforma política. E como é que o senhor se situa nessa divisão aí? A reforma política não vai ser... Eu estou defendendo que o partido caminhe para ter uma unidade em torno das questões nacionais. Mas em relação ao governo federal, a presidente Dilma? Eu fui vencido. Fui vencido. O senhor também queria apoiá-la? Eu queria pedir que o partido... Aí a maioria lá não quer. Não. Agora, aqui no Piauí, o senhor está um peixe fora d'água, porque são 3 deputados eleitos. Olha, o deputado Heráclito, ele é, assim... radicalmente anti-PT. E o deputado Rodrigo, eleito, também confirmou aqui. Confirmou, é verdade. Estaremos na oposição. Mas, olha, é o seguinte, eu já sou mais experiente, eu tenho o direito também de discordar. E vamos ficar convivendo bem. Isso aí, durante esse ano de 2015, nós vamos votar a reforma que não é reforma eleitoral, é uma reforma de Estado, é uma reforma de poderes. O país vai viver a maior ebulição de todos os tempos. Essa reforma política não vai acontecer porque nós queremos, é porque a sociedade exige. A economia não está bem, há uma previsão que 2015 e 2016 o país vive as maiores dificuldades. Já em 2017, a perspectiva é que o Brasil volte a crescer. E aí, é isso que nós queremos todos, que o Brasil, o Piauí, sobretudo o Piauí vai ser um dos estados que vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque é o que tem menos renda.
telespectador aqui, deputado, está fazendo um questionamento aqui para o senhor. Por que o senhor sempre quer mudar de partido quando termina a eleição? Não, quando me desagrada a eleição, eu faço... É isso que eu estou dizendo. Hoje, eu faço a avaliação em cada eleição do que está acontecendo, certo? Mas não é agora que eu vou mudar, não. Eu quero ter autonomia. Eu quero dirigir um partido. Isso, se for possível, na reforma política. Também, se não for, eu fico dentro do PSD. Mas se for criado um novo partido, o senhor pode migrar. Posso migrar, exato, porque a lei me permite. Tá? Isso é isso que são duas janelas, não é, Elivaldo? Exatamente. Que vão ser abertas. É o Verdade. PL e o PMB. E o PMB. Dessas duas aí, qual é a que... O senhor mais simpatiza? Não tenho simpatia por nada. Quer saber se o senhor vai ser presidente? Não, Do peraí, não é regional. assim também. Não, é porque eu tenho que conhecer melhor o partido, as Aham. lideranças do partido, tá certo? Tem que ter pessoas... Tem que confiar, né? do Confiar. Eu já tenho uma vida tão organizada, que eu não quero esnobar ninguém, não. Mas eu já tenho muita experiência, sei o que faço, mas também não tomo nenhuma decisão isoladamente. É consultada, é conversada com as pessoas que me apoiam, com as pessoas sensatas, até que não me apoiam, mas que eu ouço a opinião. Deputado, se o PSB, como o senhor queria lá atrás, tivesse marchado junto com o PT de Wellington Dias, o resultado da eleição seria diferente? É claro, o Hélio era o governador de qualquer jeito e o Wilson era senador. O Wilson teria sido eleito senador? Não tinha nem dúvida. Então ele errou na estratégia. Nós todos erramos na época, né? Porque isso não foi uma decisão só dele, tá? Mas isso. a Inês é morta, Isso é tá? verdade. Nós temos que caminhar para frente, Pra frente, tá correto. certo? Também, se eu tivesse feito muita coisa naquele tempo que eu fui candidato a governador, a realidade era outra. Então, o que passou, só serve de lição para a gente conversar e não repetir. Não repetir os erros. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a Mas gente eu hoje. quero conviver bem com o PSB, lá eles sabem que eu sou mais antigo, mas nem por isso eles me ouvem totalmente. Gostei do Heráclito ter vindo para o partido. Acho o Rodrigo uma revelação política aqui no Estado. Portanto, nós vamos caminhar junto. Se as coisas e me agradem, eu vou ficar junto. Se não, eu vou criar um caminho próprio junto com os meus amigos. Deputado Átila, Aí gostei da equipe do Wellington. coitado. os anunciados? Dos anunciados. Achei um bom prenúncio. Esse secretário de Fazenda, eu admiro ele por duas razões. Primeiro, porque ele entende de economia. E segundo, porque ele é um grande educador. Essas duas qualidades, eu acho que vão fazê-lo... E para a educação, que é a área do senhor? Não soube ainda não. Não, pois é, mas estão falando aí na dona Rejane. Se for ótimo, porque aí ela é uma pessoa já da área área social e sendo esposa do governador é uma força muito maior. E segue o que o senhor deixou na Secretaria de Educação? Segue. Sobretudo porque há reclamações em relação às escolas de tempo integral. As escolas de tempo integral hoje, elas foram criadas, inclusive, no governo do Wellington Dias. Correto. Certo? Nós ampliamos e hoje tem uma coisa positiva. Nós aprovamos no Congresso agora o Plano Nacional de Educação. Então, a escola de tempo integral é o ponto principal da política nacional de educação. Portanto, nós vamos, com essa equipe, ter um bom governo. Obrigado, deputado Átila.